filmes de faroeste, bang bang, filmes de terror e filmes animados em preto e branco. Assim foi o início do cinema mundial. Mas a produção nacional começou de forma tímida, porém, com o tempo, ganhou força no mercado cinematográfico. E o que falar da produção local? O filme Pureza, da atriz Dira Paz, é um longa-metragem que foi gravado em Marabá e em breve estará nos cinemas de todo o país. Um filme que movimentou a economia local e ainda revelou novos talentos. A Pureza revelou pessoas para o cinema nacional. A cidade, ela abriu os braços de uma maneira muito potente, né? Tanto os fornecedores que atenderam o filme, como a população que recebeu muito bem, como o suporte que o filme teve em relação à prefeitura. A relação foi muito transparente, foi muito aberta, de muito suporte. Agora, tem uma coisa bem curiosa, que é assim, eu até esperava que as pessoas iam ter algum estranhamento, né, com o envolvimento com o ator. Não, era de uma educação, ninguém fazia nenhuma coisa que gerasse espanto, né? Foi o tempo inteiro de acolhimento. E muitos fornecedores da cidade atenderam o filme. Uma coisa curiosa, que é bem bacana falar aqui. A coisa aconteceu de uma maneira tão integrada que profissionais que nunca tinham trabalhado com cinema se deram tão bem nesse processo que foram convidados para trabalhar depois numa série da Netflix. Profissionais que foram para um outro mercado, né, saídos aqui da nossa cidade, numa produção da Netflix. Então isso foi um movimento muito legal. Ainda falando em produção regional, o cineasta Robson Messias, há 8 anos no mercado audiovisual, foi recém-premiado com o filme A Guerreira Gavião, filme indígena que retrata a exploração dos índios pelos homens brancos e pelo capitalismo. Esse filme A Guerreira Gavião, a gente relata um episódio em que uma criança indígena, ela foi sequestrada ainda bebê e levado para fora do seu habitat. E geralmente muitas coisas acontecem assim, né? As pessoas têm a mania de tirar as pessoas dos seus lugares e acham que os índios também, de certa forma, eles não pensam que são seres humanos, que são cidadãos e acham que pode sair tirando. E a gente relata quando um casal passava pela BR, né? E ela depara com uma índia caindo e vai lá e vê. Uma bebezinha acabou de nascer, a índia ali ainda sentindo dores de parto, ela pega a bebê, simplesmente vai embora. E não observa que precisava de dar uma atenção para aquela senhora índia e leva embora. 17 anos depois, a índia que faz a Guerreira Gavião, ela se encontra em um lugar na escola, sofre bullying, porque a mãe dela que levou ela é uma branca. Ela índia, com os traços índios, ela vê que ela não é daquela família. Aí ela começa a interrogar a mãe dela, né? E a mãe dela fica na dúvida e dizer como. E ela quer saber por que ela está ali, porque ela não é daquele mundo. Em Marabá, esses produtores da Sétima Arte passam pelo crivo do secretário de Cultura, que incentiva essas gravações locais e regionais. Temos alguns contatos com outros atores, outros produtores de cinema que querem usar a região aqui, Marabá, para produzir outros filmes. Já temos essa promessa. Só para dizer, esse filme Pureza, ele foi produzido, foi gasto aqui dentro da cidade, foi quase 3 milhões de reais, né? Então, uma coisa de alta qualidade, né? E assim, hoje, os filmes que a gente vai assistir, a gente vai no shopping, né? Então, não temos mais uma casa de cinema que seria uma coisa mais como era o Cinema Rocos aqui, né? Mas é impossível falar em cinema regional sem lembrar do maior palco cinematográfico de Marabá, o famoso Cine Marrocos, uma estrutura que ainda se mantém, mas que hoje é apenas utilizada como teatro e local de apresentações culturais. O cinema mesmo ficou só na memória. Marabá Pioneira, centro da cidade, ano de 1953. Para você que está assistindo essa reportagem agora, o seu televisor não está com defeito não. Essa imagem em preto e branco era só para ilustrar o ano de 1953. Ano de lançamento do Cine Marrocos, a única casa de cinema da região. Cinema que funcionou durante 33 anos e deixou de funcionar somente no ano de 1986. Na época, o cinema era uma novidade, não existia televisão,
né? E isso, de certa forma, dava um certo sucesso, né, para essa atividade aqui na região. Com o passar do tempo, esse negócio dele expandiu, ele passou a levar o cinema para outros municípios aqui da região, como Tucuruí, Rondon, até para o povoado de Serra Pelada. Ele chegou a levar esse seu trabalho. Só que ele, né, sempre foi um amante da sétima arte, né, gostava demais dessa atividade. Nós já até podemos colocá-lo como um dos primeiros empreendedores da Amazônia com essa atividade, pelo longo período que ele exerceu o cinema, né, atividade relacionada ao cinema. Só que em determinado tempo ele tinha dificuldades financeiras. E como os filmes vinham de navio para Belém, de Belém tinha toda essa locomoção aqui para a cidade, e em alguns períodos ele tinha dificuldades financeiras e o cinema ficava fechado. Aí, o que acontecia? Ele ia trabalhar, levantar recursos para novamente comprar filme e trazer para a cidade. E, de fato, o proprietário do maior cinema da história de Marabá merece uma lembrança dos amantes da sétima arte. Irã Bichara, fundador do Cine Marrocos, era apaixonado por cinema. Esse é o grande legado que o cinema nos revela, inclusive nos dias atuais. Que o cinema, ele permite com que as pessoas aumentem o seu pensamento crítico, né? Despertem um olhar sobre o cenário que está vivendo, despertem e tenham sentimentos gerados a partir daquilo que está vendo na tela, a partir desse contato. Então também estimula a sensibilidade das pessoas. E isso é uma das coisas mais bacanas que o cinema traz, né? Esse olhar crítico, esse olhar social, a gente falar dessas demandas sociais através dessa ferramenta tão bonita que é o cinema.